Nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência à análise fundamentalista. Nós começamos na aula anterior, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o ambiente macroeconômico. Nós vamos continuar usando os dois capítulos da aula anterior, o capítulo 11 do livro da CVM e o capítulo 13, Mercado de Capitais, do Juliano Pinheiro. Nesses dois capítulos, eles também vão abordar o tema ambiente macroeconômico, o estudo da macroeconomia, mas a gente vai acrescentar outras informações para enriquecer a nossa aula, o nosso estudo de hoje. E eu vou deixar aqui 4 sugestões de sites de pesquisa com informações de macroeconomia, que é o site do Banco Central. Lá no Banco Central vocês vão conseguir informações do Boletim Focus, das atas do Copom, vão conseguir lá bancos de dados sobre dívida pública, sobre inflação. A referência no estudo aqui da macroeconomia vai ser o site do Banco Central. O site do IPEA Data, que eu já comentei com vocês sobre esse site, outras oportunidades, é um site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que inclusive eu estou sugerindo também aqui dentre os sites de pesquisa, mas o IPEA Data faz o agrupamento das estatísticas. É um site de banco de dados. Todas as estatísticas do governo vão estar lá no IPEA Data. Fácil de mexer, de você filtrar as informações, fazer o download das tabelas. O IPEA Data elabora alguns gráficos. É um site de banco de dados. E aí o IPEA Data, o Instituto de Pesquisa Econômica, elabora periodicamente alguns relatórios sobre conjuntura econômica, que são as cartas de conjuntura. Nós vamos falar bastante desses documentos na aula de hoje. Vale muito a pena ler esses relatórios, não são documentos muito extensos, mas que vão falar de inflação, de dívida pública, de taxa de câmbio, da variação de preços de produtos específicos, e a cada trimestre eles divulgam uma carta de conjuntura, vão fazer um resumo de todo o ambiente econômico do mundo e do país, destacando as principais variáveis. E também vou deixar como sugestão aqui o site do portal IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Lá nesse portal, vocês vão encontrar informações, né, sobre a conjuntura, mas uma coisa que é interessante que tem lá é uma pesquisa sobre o índice de confiança da economia. E aí eles vão detalhar do consumidor, índice de confiança da indústria, da agricultura, dos serviços. É uma informação muito interessante que vai medir, vai nos dar essa informação de termômetro, né, de como está aquecida a economia, através do índice de confiança de cada setor. São sites de referência, não tem como fazer pesquisa de macroeconomia sem acessar as informações desses sites, sem acessar as tabelas que eles publicam, né, sobre as várias variáveis macroeconômicas, tá bom? Relembrando um pouco o que nós falamos na aula passada, para a gente, né, contextualizar esse assunto, nós estamos falando de análise fundamentalista, é a técnica de estudo da empresa, baseado no maior número de informações possíveis que a gente conseguir sobre a empresa. Porque nós queremos identificar o valor real da empresa, comparar esse valor real com o valor de mercado dela, encontrar oportunidades de investimento. Empresas que são boas, são sólidas, que dão resultado, mas que estão descontadas lá na Bolsa de Valores. E aí nós temos duas abordagens. A top-down, que vai fazer a análise de cima para baixo, vai começar com a macroeconomia, análise setorial, análise dos indicadores. E o contrário, a análise bottom-up faz o inverso. Já filtra as empresas pelos indicadores e vai subindo o nível, estudando o setor das empresas escolhidas, por fim, analisando o macroambiente econômico. Nós vamos fazer, ao longo das próximas aulas, análise top-down, começando pela macroeconomia, que é o tema da aula de hoje, na sequência, análise setorial, análise dos fundamentos da empresa. Okay? Não são abordagens que vão conflitar entre si, mas não são modelos iguais,
faz diferença começar pelos fundamentos ou começar pela macroeconomia. Não quer dizer que vai chegar no mesmo resultado, não. Vai muito da praticidade. Análise top-down vai dar preferência para uma visão mais ampla, macroeconômica. Análise bottom-up já vai direto nos indicadores, escolhendo as melhores empresas. Basicamente é isso. Nós vamos fazer hoje análise do ambiente macroeconômico e a gente vai relembrar aqui o que é macroeconomia. É o estudo das variáveis agregadas da economia, vai fornecer os parâmetros para a gente mensurar como está a atividade econômica, de uma maneira geral. Então, macroeconomia vai dar informações amplas, gerais, a gente vai considerar aqui variáveis que o governo vai ter muita interferência, setores bem agrupados, todo um sistema econômico funcionando em conjunto, e as variáveis vão estar interligadas, e a gente vai ver que altera uma variável, vai influenciar a outra, mexe na taxa de juros, vai afetar o PIB, vai afetar a inflação, altera a taxa de câmbio, vai ter resultado também na inflação. É todo um sistema econômico que vai ser objeto de estudo da macroeconomia. O que isso tem a ver com o mercado financeiro? Nós queremos ver os impactos das mudanças macroeconômicas no mercado de ações. Lá no final da análise, a gente vai querer responder a pergunta: quais setores ou quais empresas vão ser mais beneficiadas ou mais prejudicadas com o ambiente macroeconômico que nós estamos vivendo? É isso que a gente quer identificar. As empresas que vão se sair melhor nesse cenário macroeconômico e as empresas que podem ter um prejuízo, entrar numa situação pior por causa da realidade macroeconômica do momento que a gente estiver fazendo o estudo. E aí eu vou listar para vocês aqui algumas variáveis que devem ser consideradas. Nós já estudamos macroeconomia em outros momentos, muitas dessas variáveis a gente já viu a definição delas, praticamente todas. A gente vai considerar o PIB, o nível de atividade econômica, e aí dentro da ação do governo na condução da macroeconomia, a gente vai estudar a política fiscal, cambial, monetária, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai estudar a balança comercial, inflação, taxa de juros, o nível de desemprego, como está a distribuição de renda, como que está o ambiente político do país, está estável ou não, pode haver alguma ruptura na política, na condução, né, no governo, como está a política do país, que mudanças tecnológicas o mundo está vivendo, quais são as tendências tecnológicas, essas são as principais variáveis macroeconômicas que a gente tem que considerar. Na prática, qual que é o serviço aqui na análise macroeconômica? Estudar variável por variável, olhar o seu histórico e tentar identificar uma tendência para o futuro. É isso. Basicamente é isso. Só que ao fazer este trabalho, todas essas variáveis estão relacionadas. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos começar a nossa análise macroeconômica olhando este relatório do Banco Central, que é chamado de Boletim Focus, ou Relatório Focus. Este documento ele é publicado todas as semanas. Se você quiser receber isso no seu e-mail, é só entrar no site do Banco Central, fazer o cadastro do e-mail lá, você vai receber isso toda segunda-feira. Este boletim, ele é uma pesquisa com muitos participantes do mercado financeiro, uma amostragem deste universo do mercado financeiro, e que os investidores, os profissionais do ramo vão responder quanto que eles esperam que algumas variáveis macroeconômicas vão valer aí ao longo do tempo. É isso que é o Boletim Focus. E aí a apresentação dos resultados é dada pela mediana dessas respostas, os valores centrais que estão ali no banco de dados. Vamos lá começar aqui explicando as colunas. A gente vai ter a primeira coluna com as variáveis, olha lá, IPCA, PIB, taxa de câmbio. Depois a gente vai ter as expectativas do mercado para 2020, depois para 2021. Na sequência do
boletim aparece 2022 e 2023. Eu estou apresentando 2020 e 2021. E ele é apresentado assim: qual era a expectativa há 4 semanas, quando as pessoas responderam 4 semanas atrás, há 1 semana, o valor de hoje ali, que o hoje ali é 2 de outubro, o comportamento semanal se aumentou em relação à última semana e quantas semanas esse comportamento vem se mantendo. E depois, quantas pessoas responderam essa pesquisa. O número de respostas. Ok? Vou começar destacando aqui com vocês o IPCA. Há 4 semanas atrás, o mercado esperava que a inflação oficial ia terminar 2020 em 1,78% ao ano. Há 1 semana, essa expectativa já estava em 2,05%. E no dia 2 de outubro, essa expectativa já tinha aumentado para 2,12%. Isso indica que o mercado está esperando que a inflação vai aumentar até o final do ano. Já tem 8 semanas que o mercado vem aumentando as expectativas de inflação. Porque já está acontecendo, mesmo que moderadamente, a inflação no mercado como um todo, ali pelo IPCA, e os incentivos fiscais estão continuando, a tendência é esse preço aumentar até o final do ano. Isso é uma referência, serve para tomada de decisão. Inflação funciona muito com a expectativa. Se os agentes já esperam que o preço vai aumentar no futuro, já antecipam aumentando os preços agora. Um outro indicador que eu queria mostrar para vocês é o PIB, a expectativa do resultado do PIB. Há 4 semanas atrás, o mercado esperava que o PIB ia cair 5,31%. Agora já espera que vai cair 5%. Ali a gente está vendo uma melhora. O mercado está percebendo que a atividade econômica está retomando, está esperando um resultado menos pior para o PIB lá no final do ano. Então, lá no início da pandemia, a expectativa era que o PIB ia cair 10%. Agora a expectativa é que ele vai cair somente 5%. Tanto que quando chegar lá no final do ano, lá no ano que vem, que o IBGE divulgar o resultado do PIB, a gente pode comparar qual era a expectativa do mercado e quanto de fato o PIB terminou o ano. Comparar a expectativa com o resultado efetivo. Isso serve até para melhorar os modelos de pesquisa para o futuro, se o resultado der muito divergente. Às vezes o problema está na amostragem, pode ser na modelagem, mas também serve para ver se o mercado real, de fato, a economia de fato, teve um desempenho melhor do que o esperado, né? A comparação é sempre feita assim, a expectativa com o realizado. E a outra variável que eu queria destacar nesse boletim Focus, lá no final da tabela, é a dívida líquida do setor público, a dívida do governo em porcentagem do PIB. Há 4 semanas, a expectativa era que fosse 67% do PIB. Agora, no último resultado, 2 de outubro, já aumentou para 67,55%. Uma leve piora na expectativa da dívida pública aumentar. Se a gente for nesse item, dívida líquida, lá para 2021, a expectativa para final de 2021 é que a dívida chegue a 70%. O mercado já está esperando um aumento de dívida. E isso, na prática, significa esperar aumento de juros. Olha a 5ª linha lá da tabela, meta da taxa Selic. A expectativa é terminar o ano nos mesmos 2% que está agora. Mas para 2021 já é aumentar para 2,50%. Isso vai interferir lá no preço dos títulos públicos, vai interferir no preço das ações. Se os agentes estão esperando que os juros vão aumentar no futuro, essa expectativa leva agora a uma venda de ações. Já que no futuro, por que o investidor vai pensar? Vai escolher, ora, se lá na frente vai aumentar juros, vou vender ações aqui que estão caindo, investir num título que pós-fixado, que vai dar um retorno maior. É a questão do custo de oportunidade. As variáveis estão relacionadas e este boletim
do Banco Central é uma referência para o mercado. Vale a pena, se não toda semana, de tempos em tempos, ficar atento ao resultado dele, porque ele mostra quanto... E olha, as diferenças entre o resultado de fato e as expectativas não são muito diferentes, não. Ou seja, praticamente, a maioria das variáveis aqui bate o resultado. Então, é um bom sinalizador antecipando o que vai acontecer lá na frente. É um material muito importante. Nós estamos falando aí de expectativas, vamos começar a falar do PIB. Na sequência, a gente vai falar de inflação, de câmbio, de gastos do governo. Vamos começar pelo PIB. Esse é o crescimento real do PIB, descontando a inflação, de 2012 a 2020. Então, a gente teve crescimentos do PIB lá em 2012 e 2013. Acontece a reeleição da presidente Dilma. Já em 2014, o resultado foi abaixo de 1%. E o desastre de 2015 e 2016, o PIB caindo aqui 3,5%, 2 anos seguidos. 2016 trocou para o governo Temer. O Brasil conseguiu fazer algumas reformas importantes, da reforma trabalhista foi um exemplo, a aprovação do teto de gastos, a economia começou a entrar num ritmo de crescimento, mas ainda foram 2 anos, 2017 e 2018, com crescimentos muito tímidos, um pouco acima de 1%. Houve a eleição do Bolsonaro em 2018, ele começa 2019, e o mercado como um todo esperava um bom resultado de PIB que não aconteceu. Ficou no mesmo patamar do governo anterior, em 1%. Mas, natural, era uma troca de governo, o novo governo começa a implementar a sua filosofia, fazer suas reformas. A gente conseguiu fazer uma reforma da Previdência em 2019. Vamos pensar que 2020 seria o ano da arrancada. Só que aí a gente sabe o que aconteceu. Lá no começo do ano teve a pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo ela até agora. Todas as análises que nós vamos fazer, claro, a referência no tempo aqui é outubro de 2020, né? Quem for ver o vídeo depois. E ali, eu coloquei até um asterisco ali no 2020, o que é a previsão do PIB para 2020. Uma queda de 5% é o que o mercado espera que vai acontecer. Então, em termos de crescimento do PIB, não dá para a gente jogar a culpa toda ou no governo, ou toda nos empresários, porque nós estamos vivendo um ano atípico. Não é normal o que aconteceu esse ano. O fechamento da sociedade, os problemas, as limitações de fluxo de pessoas, a diminuição no comércio. Esse resultado de 2020 sempre vai aparecer ali uma explicação por que ele aconteceu por causa da pandemia. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo ali da atividade econômica, vendo os setores, o que já aconteceu. Indicadores de atividade econômica, variações percentuais acumuladas nos períodos, e aqui foi feito um ajuste sazonal. Esses dados são do IBGE. O que é o ajuste sazonal? Tirar o efeito dos meses. Porque tem meses que tem mais atividade econômica, como o final do ano, tem meses mais fracos. Então, eles tiram o efeito sazonal, eles colocam um ajuste sazonal para evitar a diferença, até mesmo, entre as estações do ano, que pode afetar o desempenho de alguns setores. Então, acompanhe comigo. De março a abril, da indústria geral, houve uma redução de 27% na atividade econômica. A primeira célula da tabela. Caiu 27%. De maio a julho, a indústria cresceu 28%. Olha, a recuperação da indústria. Só que de julho para fevereiro, pegando esse intervalo, ou melhor, de fevereiro para julho, a indústria ainda está com resultado negativo de 6%. O bom resultado de maio a julho não foi suficiente para recuperar o prejuízo do início do ano. E aí, na tabela, a gente consegue ver as subdivisões da indústria geral. A indústria de capital, de bens intermediários, de bens duráveis, não duráveis. Deixa eu destacar aqui insumos da construção civil. Olha que interessante. De março a abril, caiu quase 32%. De maio a julho, subiu 50%. E aí, no período da pandemia, até julho ali, construção civil teve um aumento de 3%.
indicando a retomada desse setor. Os juros estavam baixos e estão ainda. Foi um período que muitas famílias deram início a reformas na sua casa, fazendo pequenas obras, aumentou a demanda. É um setor que promete muito aí para os próximos meses. E a gente consegue ver o resultado lá na pesquisa de atividade econômica do IBGE. Quando a gente vai olhar o comércio, olha o que aconteceu no comércio. Nós temos ali varejo ampliado e varejo restrito. Deixa eu falar a lista para vocês do varejo, o que é o setor de varejo ali dentro do comércio. É combustível, hipermercados, supermercados em geral, tecidos, móveis, artigos farmacêuticos, livros, jornais, revistas, equipamentos para escritório e informática e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Isso ali é o varejo restrito, que teve um resultado em todo o período ali da pandemia, até julho, de 5% positivo. Recuperou de maio a julho. O varejo ampliado é essa lista que nós citamos agora, mais 2 setores. Vai ampliar, incluindo veículos, motocicletas e peças de veículos e material de construção, que no período inteiro caiu ainda 2%. O resultado negativo foi puxado pelo mau desempenho ali de veículos, não da construção civil, que faz parte do varejo ampliado, mas de veículos. As pessoas compraram menos automóveis nesse período, menos motocicletas e por aí vai. O resultado do comércio apresentou uma elevação, uma melhora significativa aqui de maio a julho, mas ainda no período está um crescimento tímido, de uma maneira geral, não recuperou ainda. E aí, o pior resultado é o do setor de serviços. Por quê? Onde estão ali as famílias consumindo. Se a gente olhar ali, serviços prestados à família, em março a abril caiu 60%. De maio a julho cresceu ali 8%. Mas, no período como um todo, caiu 56%. Porque as famílias não podiam se deslocar, não podiam frequentar os lugares de consumo, é uma escola de idiomas, uma escola de esporte, ir numa manicure, ir no shopping, ir no cinema, por exemplo. Então, esses tipos de serviço vão perder, né, clientes por causa do que aconteceu. E aí tem outras categorias de serviços. Os serviços como um todo caiu 12,5%, né, e reforçando isso que a gente está falando. Acho que de todos os setores da economia, o mais afetado é o setor de serviço. E mesmo com a flexibilização da quarentena, as pessoas podendo circular, ainda há um sentimento de medo. Muitas pessoas ficam receosas de frequentarem o comércio, de irem diretamente ali no fornecedor de serviço, e isso ainda está impactando o resultado desse segmento aí da economia, não é? Se a gente for ver também em termos de índice de atividade econômica, ali de janeiro de 2019 até março de 2020, esse índice de atividade econômica ele girava ali em torno de 140 pontos. Olha a queda a partir de março, ele chega aqui em abril a 120 pontos. E depois começa a recuperação. Já ouviram talvez em algum lugar, ou já leram, falando assim, que a economia vai recuperar em V. É o formato V da curva. Porque ele vai ter uma queda drástica de fevereiro até abril, e depois deveria recuperar. O nosso caso, essa retomada da atividade econômica não está bem um V perfeito, não, né? Está quase virando aqui um L meio inclinado. A gente teve uma queda em abril e está recuperando gradativamente. Tem muito a ver com como foi a liberação da quarentena no Brasil. Então, país muito grande, alguns estados liberaram primeiro, outros depois. Isso ficou muito a cargo das cidades também. Nossa economia foi voltando aos poucos, de maneira não uniforme. A gente vê o resultado na atividade econômica também ali, de maneira gradativa, sendo
recuperado, ok? Olha que interessante essa informação. Nível de utilização da capacidade instalada, da infraestrutura produtiva do país, né? O total seria 100%. Isso aqui está desde 1992. Olha, aqui em 96 e 97, comecinho do gráfico, chegou a 96% de capacidade instalada. Foi caindo ao longo dos anos 2000, começou a ter um bom desempenho de novo ali em 2007, 2008, com aquelas políticas de incentivo do governo Lula, caiu bastante com a crise financeira internacional em 2008 e 2009 e se recuperou. Estávamos aqui em 2014 com 96,8% da capacidade instalada. A gente viveu aqui nos anos 2000 um bom período de pleno emprego, inclusive. As pessoas que procuravam emprego conseguiam emprego porque a economia estava praticamente toda ocupada. E aí, a partir de 2014, começa a crise econômica no país, o nível de capacidade instalada despenca, chega aqui em menos de 90% em 2016, vai manter essa estabilidade aqui em torno de 90% até começo desse ano. Vem a pandemia, nós já falamos sobre isso, a capacidade instalada está em 85,6%, ali no final do segundo trimestre de 2020. Então, isso foi muito ruim, claro. Muitas empresas tiveram que demitir, diminuir os turnos de produção, parar as máquinas, ok. Mas se a gente pensar pelo lado positivo, se a economia retomar, essa capacidade instalada já montada, já pronta, vai ser uma grande oportunidade para a retomada da produção, porque a instalação já está lá. Quando a demanda pelos produtos voltar a aumentar a níveis pré-pandemia, as empresas facilmente retomam a produção, vão ligar as máquinas lá. Então, isso é isso seria um ponto positivo neste cenário tão ruim que a gente está vivendo por causa da crise aqui em 2020, não é? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte da análise de atividade produtiva, eu coloquei este gráfico lá do IBGE que mostra o índice de confiança dos setores da economia. Acima do ponto 100 é considerado otimista, abaixo, pessimista. Isso aqui vai de 2012 até setembro de 2020. Como que as pessoas ficaram totalmente preocupadas com o início da pandemia. A partir de março, o índice de confiança chega a 50 pontos, cai pela metade, pelo pânico que tomou conta de muitas pessoas e assustou muitas pessoas. E é nesse mesmo período que acontece vários circuit breakers lá na B3, as ações despencam. Só que, no caso da confiança, já está praticamente recuperado, né? Aqui na linha azul da indústria, então, é o setor que está se mostrando mais confiante. E foi a indústria que teve mais liberdade para voltar à produção. Teve menos restrição nas ondas de fechamento da economia. Tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, mesmo aqui em Minas Gerais, a indústria teve muito maior liberdade do que o comércio, do que o setor de serviços. Então, a confiança para o consumidor, para o setor de serviços, consumidor aqui com a linha preta pontilhada, ainda está na casa dos 80%. 80% não. 80 pontos, né? Está na casa dos 80 pontos. Ali é um índice. E os que estão tendo maior resultado aqui é a indústria e comércio, que são os setores que abriram primeiro. Aqui a gente consegue ver o formato em V, no caso da confiança. Uma queda brusca e uma retomada imediata também nos resultados, né? Vamos agora falar um pouquinho de inflação. Nós falamos da capacidade produtiva e do PIB, vamos falar de inflação, que também está relacionado ali com a parte da oferta, da produção e, claro, da demanda. Isso aí é o sistema de metas de inflação. Vocês já viram esse gráfico em outras oportunidades, mas aqui eu estou mostrando de janeiro de 2018 até agosto de 2020. A linha preta é o IPCA nos últimos 12 meses, isso é a referência de inflação para o governo. Tanto que, quando chegar dezembro,
vai dar 12 meses do ano completo. Aí vai ser avaliado se a inflação fica dentro do intervalo estabelecido, né? Então, a gente tem a linha vermelha, o teto da meta, a linha amarela, o piso da meta, a linha verde, o centro da meta. E a linha azul é a taxa Selic. Então, nós temos aqui com a linha preta, que é o IPCA 12 meses, vamos pegar aqui de dezembro, onde eu estou passando aqui o mouse, dezembro, a inflação estava em torno de 4,3% ao ano. Você vai olhar a inflação cá no eixo da esquerda, o IPCA. Então, estava aqui em torno de 4,3%, 4,5%. Estava no centro da meta, olha, dentro aqui do intervalo, mas em cima da linha verde. A partir de janeiro, a inflação começa a cair. É a linha preta, despencando. Chega aqui em maio, abaixo, inclusive, do piso da meta. Essa inflação em queda mostra a diminuição do nível de atividade econômica. Os preços caem porque as empresas precisam vender sem clientes e abaixam o preço por causa disso. Quando o governo começa a liberar os auxílios emergenciais, os créditos às micro e pequenas empresas, jogando dinheiro na economia, os preços começam a subir por causa da inflação de demanda. E a gente vê isso aqui no gráfico, com essa linha do IPCA 12 meses, a linha preta, com a tendência de alta a partir de maio. Sem contar que a Selic já vinha em queda já há muito tempo, né? A Selic está 2%. Isso estimula o consumo. Isso é uma política fiscal e monetária expansionista. Aumenta o gasto do governo, parte fiscal, reduz juros, parte monetária, estimula o consumo, só que isso vai gerar uma inflação de demanda. Mas essa inflação de demanda, que a gente vê ali o IPCA aumentando, ainda não está gerando um certo pânico no governo, nem um alerta significativo, porque ainda está muito longe do centro da meta. Agora, em agosto, chegou novamente no piso da meta. Então, tem um intervalo aqui de 2,5% até 4,5% ali para os preços aumentarem e ainda ficar no centro da meta. A inflação, a gente poderia dizer que ainda não é um problema para se preocupar. Claro, a gente sempre tem que ficar ligado no que está acontecendo com a inflação, mas ainda não é um grande problema. Na última ata do Copom, lá do Banco Central, que eles avaliam o cenário econômico e determinam o valor da taxa de juros, na última ata eles vão falar sobre a inflação o seguinte, que há dois cenários. Se a economia continuar estagnada, com baixa demanda e a atividade econômica não se recuperar, a tendência é sim a inflação se manter controlada, sem uma pressão de aumento. Esse seria um dos cenários, já que há uma capacidade ociosa na indústria, na economia como um todo. Se, por outro lado, esses incentivos fiscais dados pelo governo, junto a uma retomada do crescimento, pode gerar uma pressão inflacionária. Foi o que eles falaram na última ata, deixando em aberto esses dois cenários. Dependendo do que acontecer com a economia, aí o Banco Central vai ter que tomar providências. Se eles acreditarem mesmo que a economia vai retomar isso de fato acontecer, vai ter inflação de demanda, provavelmente o Banco Central vai ter que voltar a aumentar a taxa de juros. Mas não é o cenário de agora. Agora a gente tem uma inflação pelo IPCA controlada. Olha o que este gráfico está nos mostrando. A base monetária de um país é formada pelo papel moeda emitido pelo governo e pelas reservas bancárias, quanto que os bancos têm guardado. Papel emitido está em verde, reservas bancárias em azul. Isso é o total da base monetária, quanto que de dinheiro tem no país. De uma maneira geral, poderia dizer assim. Janeiro de 2019, a base monetária estava aqui em torno de 270 bilhões de reais. Se a gente for acompanhando aqui a sequência da série temporal, a partir de abril,
a gente começa a ver a elevação da base monetária, estão vendo aí? E aí termina aqui o resultado de outubro, em torno de 400 bilhões de reais. Então, parte ali de 275 bilhões para 400 bilhões de reais. Um aumento significativo. Isso é preocupante, porque se a gente olhar ali a barra verde, olha como é que o volume de papel emitido aumenta aqui de março, abril, maio e junho. Então, é mais dinheiro em circulação, isso força o aumento de preços, gera inflação de demanda. Então, isso aconteceu no Brasil esse ano, a expansão da base monetária, política monetária expansionista. Se a gente detalhar mais ainda e falar só dos meios de pagamento, que seria papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos, isso é chamado de M1, na linguagem mais técnica, você pode ver isso em algum texto, falando assim, o montante do M1 é tantos bilhões. O M1 é papel, moeda em circulação, poder do público e depósitos à vista no banco, que é o depósito que está ali em conta corrente. Olha como é que houve também uma expansão dos meios de pagamento a partir de março de 2020. Vinha bem uniforme aqui em torno de 390 bilhões, e a partir de março há uma expansão dos meios de pagamento. Por quê? Por causa do auxílio emergencial, por causa do crédito às micro e pequenas empresas. O governo teve que, sim, emitir mais moeda para atender as necessidades desse período. Só que essa expansão monetária vai gerar inflação em algum momento. Tem um potencial para isso. Então, nós vimos lá o sistema de metas de inflação e a gente vê que a inflação IPCA está relativamente controlada. Está controlada. Só que se a gente detalhar esse indicador do IPCA, abrindo esse índice, a gente vai ter uma noção melhor do que está acontecendo. Olha esse gráfico. É o IPCA dos últimos 12 meses, o índice total, alimentos, o IPCA total são as barras cinzas. Então, está aqui em agosto de 2020 em 2,4% ao ano. A linha amarela é o IPCA dos alimentos, 11,4%. Então, muitas famílias passaram a cozinhar em casa e comprar mais alimentos. Houve o problema específico do arroz, que muitos produtores preferiram exportar o arroz, isso gera uma pressão inflacionária. Então, a inflação só dos alimentos já está a 11,4%. Então, a gente poderia dizer que, em termos gerais, o IPCA não é um problema, que a inflação dos alimentos é uma inflação localizada, que, normalizando a situação, essa inflação vai diminuir novamente. Pode pensar assim. Mas também não podemos nos despreocupar por inteiro, não. A gente tem que ficar acompanhando a inflação dos segmentos dentro do índice como um todo e identificar quais setores estão tendo mais elevação de preço, outros não. A gente detalha mais a informação, consegue extrair melhor, né, o que a gente está ali pesquisando. E o IPCA dos outros itens, tirando os alimentos, está em 1% ao ano. Bem estável, bem controlado. Eu vou detalhar um pouquinho mais esse gráfico do IPCA. Agora, por categorias. Preços administrados, preços de serviços, alimentos e bens industriais. Agora, o alimentos está com a linha cinza, que é os mesmos 11,4% ao ano. Preços administrados são preços de serviços públicos, energia, saneamento, gás. Que o governo tem interferência no preço do petróleo e do gás, né? Então, entra ali em preços administrados. Olha como é que o índice de alimentos aumenta e os demais setores têm uma diminuição da inflação a partir de março. Preços administrados caiu bastante, porque o governo não repassou aumentos de energia, nem de tarifas públicas de água, então há uma queda da inflação. O setor de serviços, olha como é que os preços vêm, já desde o final do ano passado,
uma tendência clara de queda, em amarelo aqui. Setor industrial cai no começo do ano, de fevereiro a março, mas já está mostrando a recuperação. Então, essa variação de preços acontece por causa da variação de demanda. A diminuição de demanda vai ter uma queda de preços. E o caso dos alimentos nós comentamos agora há pouco. Então, nós confirmamos o que estamos falando, né? O IPCA estável, dentro da meta, mas com um alerta ali no setor de alimentos. Uma inflação localizada ali para alimentos, não é? Vamos falar agora de câmbio. Estamos aqui mais ou menos na metade aqui do que nós vamos apresentar dentro da macroeconomia. Nós estamos vendo essa análise macroeconômica, estudando variável por variável. Taxa de câmbio, nós falamos muito sobre câmbio em outras aulas, né? O câmbio vinha estável ali em torno de R$4 em 2019, e a partir de 2020 começa a desvalorização do real, uma subida na cotação. A gente chega ali em início de maio com o câmbio quase chegando a R$6. Em várias entrevistas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou diversas vezes que era uma política do governo mesmo, permitir a desvalorização cambial para que o governo pudesse usar as reservas internacionais com um valor muito maior em reais ao fazer a transição de valores ali, fazer o câmbio. Então, o governo, sim, deixou acontecer uma desvalorização cambial. Passou o tumulto, né, da pandemia, o dólar se estabilizou novamente, hoje ele está em 5,58, só que muito acima do que estava até mesmo antes da eleição. Para o setor produtivo, esse dólar alto pode ser ruim porque os produtos importados ficam mais caros, as matérias-primas importadas ficam mais caras. Isso pode gerar uma inflação de custo. Para o setor exportador é uma maravilha. É muito melhor exportar ganhando 5,58 do que ganhando 3,60. Então, para o setor exportador, esse câmbio desvalorizado é mais interessante. Ajuda a explicar esse aumento do câmbio a fuga de capitais que o Brasil vem passando aí nos últimos 2, 3 anos. Só esse ano, até agora em setembro, já saíram do país mais de 18 bilhões de dólares. Essa fuga de capitais acontece porque muitos investidores estrangeiros ficam com medo do cenário político, social no país, os problemas da pandemia, levam seus investimentos para lugares mais seguros. Em 2020, o real é a pior moeda do mundo. Pesquisem sobre isso depois. Pegando vários países emergentes, inclusive, países desenvolvidos, fazendo a transformação das suas moedas para o dólar, o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020. Isso é muito ruim para a sociedade, mesmo que de início seja bom para os exportadores, porque vai gerar inflação. Nós dependemos muito da importação para tudo. Isso vai afetar lá o preço final para os consumidores. Então, a desvalorização cambial acontece, primeiro porque o governo interfere menos na cotação, atuando ali, comprando e vendendo dólar, deixa desvalorizar mesmo, há uma fuga de capitais. E outra, como nossos juros estão muito baixos, a Selic 2%, o diferencial de juros do Brasil para outros países é muito menor. Então, esse 2% de Selic não compensa o risco de investir aqui. Os investidores correm tirando o dinheiro do Brasil. Lembrando que desde 2015, o Brasil não tem nota de investimento dada pelas agências de rating internacional. Nós não temos nota de investimento. Ou seja, nós somos considerados um país para investimento especulativo, de alto risco. Qualquer grande problema que acontece aí no mundo, os investidores tiram dinheiro daqui. Quando a gente fala de taxa de câmbio, a gente também vai falar de balanço comercial, né? Se a gente observar de maio até agosto, onde os dados estão ali, a gente consegue ver que na barra azul, que é o saldo da balança comercial,
um aumento do resultado. Nós estamos exportando relativamente menos do que ano passado e importando também menos do que ano passado, mas tendo um saldo maior. Por que isso acontece? Porque as importações diminuíram muito. Olha a barra vermelha, comparando com o início do ano, olha a tendência de queda da barra vermelha. A importação diminui porque o dólar está alto, porque muitos países fecharam as fronteiras para comércio marítimo e aéreo. As importações diminuem. É uma oportunidade ali de fazer saldos na balança comercial. Então, se a gente comparar, o resultado da balança comercial está positivo, mas o resultado de fluxos financeiros está negativo. Juntando os dois lados dessa balança de pagamentos, há uma saída de dólar do país já em mais de 18 bilhões de reais só nesse ano. Isso é muito ruim, né? A gente perde participação no mercado internacional. Terminando essas primeiras partes aqui de análise de dados, eu quero falar depois um pouquinho sobre a dívida. Quero mostrar aí a taxa de desemprego no Brasil. É natural que o desemprego iria voltar a aumentar diante de tudo isso que a gente viveu em 2020. Desde o início do governo Bolsonaro, trimestralmente, que é o resultado aí do gráfico, a gente observava uma redução da taxa de desemprego. Mesmo que uma redução tímida, mas a cada período a gente observava uma redução do desemprego. E aí que outubro, novembro, dezembro do ano passado, ficou em 11% da população economicamente ativa. Um número muito alto ainda, mas é o que estava acontecendo, a economia se recuperando aos poucos. E aí começa o ano com a pandemia, não vamos voltar explicando isso novamente, vocês sabem, o desemprego volta a aumentar. Então esse é um problema. Há uma necessidade da economia voltar a crescer para que essas pessoas voltem a conseguir um posto de trabalho. E como o desemprego aumenta, também aumenta o número de empregos informais ou de subempregos, de pessoas que vão trabalhar meio período, muitos acabam não tendo o registro feito, então as condições de trabalho pioram muito. Por outro lado, o número de trabalhadores em serviços de entrega aumentou muito, mas são condições de trabalho muito ruins do que um trabalho mais formal, com um horário mais definido, em termos de condições de trabalho. Não estou falando em termos de rendimento, tá? Pode ser que entregadores ganhem mais do que outros setores. Não estou discutindo isso agora. Mas em termos de qualidade de trabalho, tenho minhas dúvidas se é igual. Eu acho que é bem pior, tá bom? Mas vai depender de caso a caso. Então, taxa de desemprego é um indicador que está ruim, precisa melhorar no país. E agora, eu queria falar com vocês sobre gastos do governo, sobre dívida do governo. E eu vou usar, para a gente fazer essa análise, um relatório que foi divulgado por uma casa de gestão chamada Verde Asset. Eles divulgaram uma carta aos seus cotistas essa semana, e essa carta repercutiu muito nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre essa carta, porque eles fazem um alerta sobre a situação fiscal do Brasil. E vocês vão lembrar também que nos últimos meses aí, algumas semanas, Paulo Guedes, Rodrigo Maia têm tido alguns atritos sobre como vai ser o auxílio emergencial no ano que vem. Então, há uma discussão do governo e Congresso sobre esta questão, sobre a reforma tributária, que nós já conversamos em outros momentos, né, sobre a CPMF. Então, este é um assunto que vai dominar as pautas dos jornais, das conversas, das análises aí nas próximas semanas. Como vai ser a questão fiscal do país no ano que vem. E aí, essa casa de gestão Verde Asset divulgou esse relatório destacando o seguinte, que o Brasil ficou entre os países mais desenvolvidos no quesito gasto no combate aos efeitos da pandemia, em porcentagem do PIB. Este gráfico mostra em vermelho os gastos, em amarelo, antecipação de gastos,
ou o adiamento, a postergação de receitas. Então, nós temos em primeiro lugar aqui, Nova Zelândia gastou em torno de 22%, 21% do PIB. Japão, Singapura, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Peru, Canadá, Brasil. Brasil gastou em torno aqui de 9% do PIB com a pandemia. Então, nós estamos alinhados com países mais ricos sem ter condições de realizar esse gasto. Então, isso é preocupante. Ah, mas era necessário. Sim, era necessário uma atuação do governo nesse sentido. Não há discussão quanto a isso. Mas agora a gente começa a discutir se será que o nível de gastos foi superior ao que o Brasil conseguiria arcar? Gastou muito mais do que podia? A gente vê nesse gráfico que o Brasil não está lá junto com os países do seu mesmo nível, Turquia, Rússia, Índia, não. Está junto ali com os países que mais gastam, com PIB elevado. E o Brasil não tem um PIB elevado. Vamos falar aqui dos países emergentes. Também é mais um gráfico vindo lá do relatório da Verde Asset. E é muito interessante ver este gráfico. Presta atenção, ó, dívida pública e gasto com pandemia. No eixo vertical está os gastos com pandemia em porcentagem do PIB. No eixo horizontal está a dívida pública em porcentagem do PIB. O Brasil conseguiu a façanha de estar na região mais distante ali da origem, sendo o país, entre os emergentes, que mais gastou com a pandemia, mesmo tendo maior percentual de dívida. Então, o Brasil gastou praticamente o mesmo percentual do que Peru e Chile. São países aqui da América Latina, vizinhos. Só que Peru e Chile tem 25% aqui de dívida pública do PIB. O Brasil tem 87%. Então, nós gastamos um dinheiro que nós não temos. Nem se olha a distância do Brasil para a África do Sul, para a Arábia, que os que mais gastaram também. A maioria se concentrou nesse diagrama de dispersão aqui, a maioria se concentrou na faixa aqui de gastos entre 3%, 4%, 5% do PIB, com a dívida ali que não chega a 50% do PIB. Então isso é preocupante, porque essa conta vai ter que ser paga no futuro. Ou por aumento de impostos, ou por redução de gastos, não vai ter jeito. Como é que um país sobrevive com, daqui a alguns meses, com 100% do PIB sendo dívida? Não dá, é insustentável. Não é? Vamos falar do resultado primário do setor público para vocês verem o tamanho do problema. Resultado primário é aquilo que o governo consegue economizar para pagar juros. Que no caso do Brasil não tem economia nenhuma. É gasto. O governo gasta mais do que ele arrecada. O Brasil abandonou a meta de superávit primário ainda lá no governo Dilma. Essa meta de superávit primário vinha ali em torno de 4% do PIB, no governo Fernando Henrique, governo Lula, e aí isso foi largado de lado no governo Dilma. E o governo passou a gastar mais. Então já vinha com um problema fiscal lá no governo Dilma, porque aumento de gastos, concessão de subsídios a grandes empresários, aquele governo fez pedaladas fiscais, muitos programas sociais para ganhar a eleição. Tivemos uma correção de rota no governo Temer com o teto de gastos, com a reforma trabalhista. Tivemos uma reforma da Previdência muito importante e aí depois veio a pandemia. Então, este gráfico está mostrando que os valores positivos são déficits, os valores negativos são superávites. Então, fica mais fácil de ser apresentado, já que no Brasil nós estamos numa situação de déficit, né? Então, entendam assim, os que estão acima do zero aqui, tudo é déficit. Então, em agosto, o setor público teve um déficit de 87 bilhões, o acumulado de 2020, 571 bilhões de déficit, e o acumulado dos últimos 12 meses até agosto, pegando um período completo aí de 12 meses, 611 bilhões de reais.
Esse aumento ele é impressionante. No ano passado, esse valor estava em torno de, se não me falha a memória, em 19 bilhões de reais. Agora é 611 bilhões de reais. Esse é o setor público como um todo. Olha o aumento expressivo do governo central. Depois, governos regionais e empresas estatais estão apresentando superávit. Lá no início da pandemia, o governo foi muito pressionado a aumentar os gastos. E deveria mesmo ter feito política fiscal expansionista, conceder ajuda. Se o argumento era ficar em casa, o governo tinha que entrar gastando dinheiro. O que aconteceu no Brasil? O governo desdenhou da pandemia, não é? Não eram os fracos que ficavam em casa, segundo o discurso do governo? Então, se não é para ficar em casa, por que então deu o dinheiro? Viu a estratégia do governo? Incentivou a saída, a flexibilização e a voltar à atividade econômica, mas continuou dando dinheiro. A gente vai ver que vai aumentar a popularidade do Bolsonaro a partir de agosto e setembro. Porque é natural que as pessoas reconheçam o benefício que estão recebendo. Então, nós entramos numa situação fiscal preocupante. O que isso tem a ver com o mercado financeiro? Tem a ver que, para o governo se financiar no futuro, vendendo títulos públicos, ele tem que aumentar a taxa de juros para atrair os investidores. Este aumento de taxa de juros vai comprometer os resultados das empresas, que vão gerar menos lucro, vão distribuir menos dividendos, vai afetar o valor das ações agora. Por isso que o mercado financeiro, que estava apoiando muito o governo na eleição, é fácil identificar pessoas reclamando nas redes sociais, gestores de investimento já reclamando, já questionando o governo, por causa da questão fiscal. Isso é tão evidente que o fundo, que a gestora de investimento Verde Asset divulgou uma carta essa semana, surpreendendo até os concorrentes, porque ele foi direto na ferida, escancarou o problema fiscal do governo. Então, a gente tem que fazer essa associação. É uma variável macroeconômica afetando o mercado financeiro. Okay? E ainda mais, se os juros aumentam, muitos investidores avessos ao risco preferem vender as ações e aplicar na renda fixa. Aí as cotações caem. O governo vai ter que resolver esse problema ano que vem. Ou vai aumentar imposto, ou vai ter que cortar gastos. São duas medidas muito impopulares, mas vai ter que fazer. Olha a evolução da dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral, em porcentagem do PIB. A linha amarela é a dívida líquida do setor público. Você vai ver a linha amarela aqui no eixo da direita. Então, está em torno aqui de 86% do PIB. Julho de 2020. Olha a evolução, pessoal, de 2014 até agora. 2014, isso girava em torno de 54%. Então, um governo sofre impeachment não é por questão ideológica apenas. Porque eu não gosto do vermelho. Não é isso. É porque afeta as contas do país. Um governo que não se preocupou com a parte fiscal. Tanto que ela sofreu impeachment por causa da lei de responsabilidade fiscal. A gente vê isso no gráfico. O aumento da dívida líquida do setor público. Em verde aqui, no eixo da esquerda, vai estar a dívida bruta do governo. E aí você vai olhar aqui, está em torno de 60% do PIB. Também a evolução da dívida bruta, né? Uma é a do setor público consolidado, a outra é só do governo. Mas as duas vão mostrando esse sentido de expressivo aumento, né, do endividamento do governo. Por fim, nessa parte fiscal aqui, nós falamos de superávit primário, está aí, ó, o resultado primário do setor público em porcentagem do PIB. Superávit primário é a economia que o governo faz para pagar juros da dívida. Então, ele arrecada, ele gasta, realiza seus gastos, que ele vai economizar para pagar juros, tirando ali, descontando que ele vai pagar juros, quanto que ele tem de superávit?
Isso é o resultado primário. Então, vinha ali em torno de 4% de 2007, até mais ou menos ali 2012. 2012 já começa a vir, né, caindo, superávit primário, e aí a partir de 2014 ele é negativo, ele é um déficit, ele nem é superávit mais. Quando chega aqui em 2020, ele já está em torno de 9% negativo, é um déficit primário. Isso é preocupante, é o governo se endividando. Quem vai pagar essa conta depois? Nós, a população, não vai ter jeito. Então, a gente vai chegar numa pergunta importante. Deve ou não cancelar o auxílio emergencial? Deveria ou não cancelar o auxílio emergencial, né? O governo vai fazer isso? Vai cancelar ou não vai? Não pode ser um debate apenas político, ideológico, não. Ele tem que ser baseado em números. E aí eu vou comentar com vocês um outro resultado da carta da Verde Asset, que é muito interessante sobre essa questão do auxílio emergencial. Qual que era o objetivo do auxílio? Recompor a renda daquelas famílias que não podiam trabalhar por causa do isolamento social. Esse era o objetivo. Em maio de 2020, lembram que demorou a ser aprovado no Congresso o auxílio, isso começou a ser implementado lá para abril e maio. Os trabalhadores lá em maio, eles estavam recebendo 71% da sua renda antes da pandemia. Okay? Comparando o que eles ganhavam antes da pandemia com o que eles ganhavam em maio, esse resultado dava 71% da renda de antes da pandemia. Com o auxílio emergencial, em maio, houve um acréscimo de 53% na renda dessas famílias que ganhavam o auxílio. Então, a renda natural ficou em 71%, mais 53% do auxílio, isso deu um resultado de 124%. Ou seja, em maio, as famílias que recebiam o auxílio estavam recebendo 24% a mais do que recebiam lá em abril, em março. Então, o auxílio emergencial não serviu para recompor a renda, serviu para aumentar a renda das famílias. Isso é uma pesquisa feita pela Verde Asset. Se a gente comparar esse resultado com agosto de 2020, as famílias recebiam 83% do que recebiam antes da pandemia, mais 55% do auxílio, vai dar 138% de renda. Um aumento de 38% da renda comparado com antes da pandemia. Então, o objetivo do auxílio emergencial foi muito mais do que superado. Ele atingiu todos os objetivos. Tanto que a gente vê o aumento de demanda. Então, um argumento, né, desses gestores é o seguinte: não deveria continuar o auxílio. Então, o governo deveria ou reformular o Bolsa Família, mesmo que vai aumentar ali um pouco, mas cortar o auxílio. O governo tem que agora economizar. Senão, essa bomba vai explodir lá para 2022. Pode até atrapalhar a reeleição. Essa manobra que o governo está tentando fazer, encontrar um meio para manter o auxílio, ou usar dinheiro do Fundeb, ou usar o dinheiro dos precatórios, ou aumentar o imposto com a CPMF, pode gerar um problema legal para o governo. Ele tem que se explicar na justiça como que ele manobrou esse dinheiro, uma vez que há um teto de gastos. Já tem muitos jornalistas especializados em política e economia já defendendo o fim do teto de gastos. Mas isso aí teria que ser votado no Congresso, é uma PEC, é uma emenda à Constituição, tem que ter maioria no Congresso. Enfim, não é tão fácil isso. Mas seria um passo atrás, né? Abandonar o teto de gastos seria um passo atrás em termos de responsabilidade fiscal. Então, o auxílio emergencial, ele cumpriu o seu objetivo, ele está dando mais renda mesmo, virou uma expansão da renda. Se você olhar pelo lado das famílias que receberam, não estamos discutindo isso, a realidade das famílias. Precisavam receber mesmo. Mas em termos fiscais do país, quem vai pagar essa conta? Como a gente vai resolver esse problema desse déficit público? Uma hora isso vai ter que ser resolvido.
ok? Vamos terminar aqui a nossa análise falando do ambiente político, que é uma das partes da análise macroeconômica dentro da análise fundamentalista. Rapidamente, pontos positivos aí do governo Bolsonaro. Reformas da Previdência, muitos investimentos em obra de infraestrutura, a construção de estradas e ferrovias, a inauguração de muitas obras que ficaram paradas em outros governos, redução dos índices de criminalidade, a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas é um exemplo positivo do governo, os programas de desburocratização, que foi implementado em 2019, tirando a exigência de muitas empresas de, por exemplo, terem alvará, agora a permissão de usar a CNH por um período maior de tempo, isso é muito interessante. O aumento nos índices de popularidade, ali por volta de abril e maio, o impeachment estava ali girando já no radar do governo. Muitos entraram com pedidos de impeachment por conta lá dos problemas lá com o Sérgio Moro, da interferência da Polícia Federal, enfim. Só que nas últimas pesquisas, ele já está tendo resultados de bom e de ótimo acima de 45%. Isso dá uma garantia muito forte para o governo. Porque numa eleição ele já teria ali os seus 30%, agora já tem mais 15%. Isso é um ponto positivo para o governo. Pontos negativos. A ineficiência dos ministérios da educação, a troca de ministros já aconteceu mais de 2 vezes. Problemas no Ministério da Saúde, a gente teve várias trocas de ministros durante a pandemia. No Ministério da Justiça, a rixa lá com o Moro. Isso leva o governo a se desgastar muito com polêmicas periféricas também, um bate-boca, ministros que vão sendo demitidos, vão sendo, entre aspas, fritados e logo depois são demitidos. E o governo se envolveu em várias polêmicas, não dá tempo da gente listar elas aqui agora. Problemas com acordos com o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público para barrar as investigações ligados ao seu filho, Flávio Bolsonaro. Isso é um ponto negativo. Nós tivemos essa semana mesmo o Renan Calheiros, que é uma das históricas figuras da política brasileira, que já apoiou quase todos os governos, falando que o Bolsonaro, enfim, conseguiu acabar com a Lava Jato. E o próprio Renan Calheiros listou todas as ações que o Bolsonaro fez para acabar com a Lava Jato. Inclusive, ontem ou hoje, o próprio Bolsonaro falou que acabou mesmo com a Lava Jato, já que não tinha corrupção. E não é por aí, Então, isso é um ponto negativo. Ele tem que resolver esses problemas com o Supremo e com o Ministério Público. Comportamento diante da pandemia do coronavírus. É um outro ponto negativo. E aqui nem nós temos tempo para aprofundar a questão política, ideológica aqui, mas é só ver os resultados, só ver os números. Tanto os números absolutos, quanto números por 1 milhão de pessoas. O Brasil tem os piores resultados do mundo. O governo federal como um todo deixou muito a desejar na condução. Mesmo que o governo não tivesse tantos meios para implementar as políticas, mas a condução, o discurso, sempre foi um discurso jogando para trás, sempre não querendo colaborar. Nós perdemos muito tempo com isso. E aí sim a nossa economia vai sendo afetada. Nós já estamos há mais de 7 meses sem conseguir reduzir drasticamente o número de casos e de óbitos. Nós fomos conseguir reduzir a partir agora de setembro. E um outro ponto negativo do governo Bolsonaro é o desmanche da política ambiental. Usar o Ministério do Meio Ambiente e do CONAMA para tirar um monte de regras e de dispositivos que buscavam proteger o meio ambiente, apesar de que isso é muito polêmico, tem os que defendem, outros não, mas a gente vê os fatos, a gente vê as queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, a liberação dos agrotóxicos, enfim, é um ponto negativo. Colocando listas, que muitos especialistas falam sobre o governo Bolsonaro, mas cada uma dessas, cada pessoa vai conseguir ver de um ângulo,
de uma maneira geral, essas são as principais críticas que o governo vem sofrendo aí nos últimos meses. Perspectivas. Vamos falar de momentos, né, para frente, porque nós queremos ver o impacto lá nas ações. Resultado dentro das perspectivas, quais são os riscos? O resultado das eleições municipais, agora em novembro, o governo não conseguiu implementar o seu partido a tempo para concorrer, então o governo não vai apoiar muitos candidatos no primeiro turno, vai deixar para fazer isso no segundo turno, mas nós vamos conseguir sentir a temperatura política. Quais partidos vão conseguir mais vagas nas câmaras de vereadores e nas prefeituras? A gente vai ter esse termômetro aí indicando como é que está a divisão partidária do país, não é? Outro risco, os embates com o Congresso. Há uma tendência aí de morde-a-sopra entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, entre o Davi Alcolumbre lá no Senado. Os dois presidentes das casas estão querendo a reeleição, mesmo a legislação não permitindo, a indicação agora ao Supremo Tribunal Federal. Essas articulações com o Congresso vão gerar embates muito interessantes. Outro risco, se as investigações contra a família do Bolsonaro, né, chegarem em estágios mais avançados e mais revelações, isso pode comprometer o governo. Nós já falamos também do outro risco ali, que é o descontrole fiscal. Esse, sim, eu acho que é o principal risco. Porque não vai ter jeito. Quando o governo agir, vai ser uma política impopular. E vai ser perto de um período eleitoral. Vai ser lá para o final de 2021, quando, se tiver uma reforma tributária. Então, o governo vai ter que achar o equilíbrio para resolver um problema fiscal sem perder tanta popularidade. E aqui, para a gente caminhar para o final, qual que é o cenário político para 2022? Coloquei ali os principais nomes que estão nos noticiários. Mais à esquerda, Ciro Gomes, o Freixo, do PSOL, né? E algum candidato do PT, que pode ser o Haddad, talvez, pode ser o Lula, se as condenações forem revertidas, pode ser o Flávio Dino, lá do Maranhão, ou o Marcelo Freixo ali do PSOL, né? Eu já falei, mais à esquerda. Mais à direita, o próprio Bolsonaro, talvez o Sérgio Moro, que tem se manifestado frequentemente nas redes sociais sobre tudo que acontece aí na política. João Dória seria um nome em potencial, que é o governador de São Paulo. João Amoedo, muito menos possibilidades para concorrer em 2022. Ele concorreu em 2018, teve um bom desempenho, mas vai ter um representante do Partido Novo, com certeza. Talvez o Luciano Huck, que é outro personagem aí que tem opinado bastante, participado dos debates nas redes sociais, nesse movimento aí de renovação, porém sem muita experiência. Se eu fosse dar opinião agora, a chance do Bolsonaro ser reeleito é muito grande. Porque ele tem o governo, tem muito apoio na sociedade ainda, e está com uma grande articulação com os partidos do centro. Isso gera apoio. Então, hoje não teria, na minha visão, não teria um candidato para ganhar do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro estaria no segundo turno com certeza. Falando hoje. Não quer dizer que eu goste, tá? Analisando os fatos. E aí, na hora de fazer essa análise macroeconômica, a gente tem que abrir mão um pouquinho dessa ideologia. Vamos analisar os fatos, tá bom? Mas se você olhar a minha visão, a chance dele ganhar é muito grande. Se vai ser bom, se vai ser ruim para o país, aí é uma outra discussão. O que seria o ideal? É uma discussão para um outro momento. O que isso vai ter a ver com as ações? E a gente vai finalizar aqui. Né? Nós vamos dividir dois cenários. Cenário positivo, cenário negativo. Vamos tentar imaginar dessas duas situações. Um cenário positivo para a macroeconomia se a gente tiver uma vacina eficaz, que gere um resultado de proteção sem efeitos colaterais. Seria o melhor cenário de curto prazo. Já imaginou se ali para janeiro e fevereiro quase todo mundo já vacinado? Não teríamos essa preocupação.
Outro cenário positivo é a retomada do crescimento, a economia toda aberta novamente, sem restrições de deslocamento, as pessoas voltando a trabalhar, o comércio aquecido, final de ano, a retomada do crescimento seria ótimo. A aprovação das reformas, que aí vai ser para um cenário mais de médio e longo prazo, talvez metade de 2021, final de 2021. Não adianta pensar que vai ter reformas agora em 2020. Esses debates que os deputados e senadores ficam fazendo aí na televisão com Paulo Guedes, isso é um teatro, não vai ter, porque tem eleição em novembro, não dá tempo mais, não tem nem prazo para reuniões do Congresso acontecerem para ter reforma esse ano. Mas se elas acontecerem em 2021, seria um ótimo cenário. Cenário negativo, descontrole fiscal. O governo vai ter que, talvez, chegar ao ponto de emitir moeda, isso vai gerar muita inflação, se criar uma CPMF, vai gerar uma gritaria na sociedade reclamando da CPMF. E esse descontrole fiscal deveria ser corrigido com corte de gastos, o governo dando exemplo. Né? Mas há um corporativismo muito grande, ninguém quer abrir mão dos privilégios, enfim. Outro cenário negativo, o aumento da taxa de juros. Se o governo tiver que aumentar a Selic para conseguir vender títulos do Tesouro Direto, vai afetar o desempenho das empresas imediatamente e o consumo vai cair imediatamente. Só para vocês terem ideia, a Selic está 2%. O governo vende títulos públicos com prazo de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Ele já não está conseguindo vender títulos públicos de 10 anos. Ele está oferecendo 2%, não tem compradores. A taxa de juros futuro já está na casa de 7%, 8%. Isso é um péssimo sinal. Isso é praticamente a certeza que vai ter aumento de juros. Esse é um cenário muito ruim para o país. Vocês vão ver muitos vídeos e debates, conversas sobre a renda fixa morreu, a renda fixa não rende mais nada. Em setembro o Tesouro Direto deu negativo. Por quê? Por causa do deságio. As pessoas não estão aceitando mais receber só os 2% da Selic, não. Por causa da dívida do governo. Se eu sei que a pessoa está endividada e está me pedindo emprestado, eu vou querer receber só 2%? Não, vou querer receber 8%. É isso que acontece. Um outro ponto nesse cenário negativo é o isolamento do comércio externo. O governo Bolsonaro, com as políticas ambientais, perdendo investimentos estrangeiros, se fechando ao comércio. Essa semana mesmo, a União Europeia usou como argumento a política ambiental do Brasil para não aprovar a nova política comercial com o Mercosul. Isso é muito ruim. Se o Brasil ficar isolado das grandes potências e do principal ali do comércio externo, do volume, do montante principal de recursos, nós vamos ser diretamente afetados, né? Para terminar mesmo, quais setores seriam mais beneficiados no cenário positivo? Hotéis e restaurantes, aluguel de carros, viagem, lazer, construção civil. São setores que vão ser beneficiados pela abertura total da economia. Construção civil, nós já comentamos um pouquinho também. Os juros baixos, os incentivos, a retomada desse setor que teve um desempenho muito bom lá na década de 2000 e depois entrou em crise. Cenário negativo, setores mais prejudicados, o de consumo cíclico, né? Se houver um aumento de juros, a venda de carros cai, a venda de eletrodomésticos também, o consumo cíclico é afetado. Construção civil, agora olhando pelo lado negativo de aumento de juros, o governo lançou o programa Casa Verde Amarela. Se ele tiver com déficit fiscal elevado, ele não consegue injetar recursos num programa desse tipo. A construção civil vai ser afetada. A indústria pesada, a siderúrgica, a indústria de metalurgia, de extração de petróleo, são afetadas por juros, por câmbio elevado, vão ser prejudicadas. E a agropecuária. Se o Brasil é excluído desse comércio internacional, se países fecham a fronteira para o Brasil, os nossos frigoríficos, as empresas que vão vender alimentos, as empresas produtoras de soja, vão ser prejudicados. Perde essa relação de comércio. A agropecuária vai ser muito afetada. Que talvez, num cenário de câmbio mais elevado, beneficie o setor de agropecuária. Mas se o Brasil perde contratos com a Rússia, com a China,
países do Oriente Médio não conseguem vender carne para esses países, é terrível para as empresas desse setor. Ok? Nós vimos, então, uma grande análise macroeconômica, tocando em todos os pontos necessários. Análise macroeconômica é isso, estudar variável por variável, histórico e tendência para o futuro. Tentar achar os problemas principais nessas variáveis, ficar atento a isso. Depois relacionar com os setores. Na sequência do curso, nós vamos agora, na sequência do curso, a gente vai estudar setores específicos. Nós vamos estudar o setor de construção civil, fazer a análise setorial dele, descendo um degrau lá na análise top-down da análise fundamentalista. E aqui eu encerro, então, a nossa aula de hoje.